Meu caríssimo e amado irmão, amigo, em Cristo Jesus nosso Senhor, que o Deus de paz seja contigo. Fazer uma pergunta: o que você, que concepção você tem sobre o destino? Existe o destino? A predestinação? Tem pessoas que Deus escolhe já antes de nascer. Então, o único que tem condições de destinar algo a alguém é Deus. O destino é da parte de Deus. Humanamente não existe o destino. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 1, 1, 2 e 3, no começo, no princípio da criação do ser humano, o Senhor nosso Deus deixou o livre-arbítrio, deixou a livre opção de escolha e deixou dois caminhos opcionais. E o ser humano escolhe o caminho ou o destino. O destino é um caminho, é um itinerário que o indivíduo tem a tomar. E nós temos o livre-arbítrio de escolher qual é o nosso destino. Então, não existe negócio de destino. Você dizer que o elemento é um ébrio ou é um desequilibrado moralmente, ou vive uma vida irregular porque é o destino. Não. O destino pertence a Deus. Deus, a Bíblia Sagrada diz no primeiro livro de Paulo aos Tessalônicos, 5, versículo 9, que Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Então o destino pertence a Deus. Deus destinou todos os seres humanos para a aquisição da salvação. Só porém, é uma livre opção. A fé vem pelo ouvir da palavra, você tem que se decidir em optar pelo caminho largo ou caminho estreito. Como disse Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deus falou com Moisés, Moisés estabeleceu as regras estabelecidas por Deus para serem observadas, e ele colocou diante do povo o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da morte e o caminho da vida. Era opcional, só porém ele aconselhou o povo de Israel que escolhesse o caminho da vida, o caminho da bênção, e não o caminho da maldição, porque o caminho da maldição, da perversidade, do erro, da criminalidade, dos toques, dos entorpecentes, do crime e da corrupção, leva o ser humano a um caminho indesejável, a um caminho desastroso. No final dele, diz a Bíblia que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final dele é um caminho absolutamente de morte. E a Bíblia fala em 5 e 9 de 1 Tessalônico e 2 Tessalonicenses 2 e 3 também a respeito desse fato, e Efésios 1 e 4 e 1 Pedro 1 e 2 a respeito do destino. O destino pertence a Deus e Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Mas aí você poderá perguntar, mas e o filho da perdição? A Bíblia fala no filho da perdição. O filho da perdição, assim como Judas Iscariotes, nós olhamos para Mateus 26, 14, Judas Iscariotes foi chamado para ser um dos 12, um apóstolo amado de Jesus. Só porém ele escolheu o seu destino. E depois que ele escolheu o destino indesejável, o destino que não era o próprio para ele, ele foi chamado para ser apóstolo, mas escolheu o seu destino, o destino do pecado, da corrupção, da traição. Ele traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas haveria necessidade que isso viesse a acontecer, porque Zacarias escreveu no capítulo 11 do seu livro que Jesus seria traído e vendido por 30 moedas de prata. Essa é a grande verdade. Mas o filho da perdição não obstante, não existe o filho da perdição, a não ser que você escolha o teu destino. Você escolheu o destino errado, daí você então vai ser enquadrado como o filho da perdição, vai perder a tua salvação. Essa é a grande verdade. E existe um fato interessante na Bíblia. A Bíblia Sagrada fala sobre a maldição hereditária. A maldição hereditária, existem doenças hereditárias, doenças genéticas, de família. Às vezes a pessoa tem problema de visão, problema de coração, problema renal, e é uma doença hereditária. E existe o pecado e a maldição hereditária. Quando uma família ou um determinado cidadão é um ímpio, costumazo, um criminoso, uma pessoa pecadora de uma maneira muito grande, e se torna uma pessoa maldita, e essa maldição vai passar de geração para geração. Uma geração é 40 anos. 40 anos
A Bíblia Sagrada diz no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 7, que Deus visita a maldade do pai aos filhos e dos filhos aos filhos até a terceira e a quarta geração. Êxodo, você pode ler capítulo 34, versículo de número 7. E para que isso aconteça, para Deus quebrar essa maldição, você precisa se aproximar de Jesus. A Bíblia diz no livro de João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando nasce uma criança, um recém-nascido, um descendente teu, filho, ou neto, ou bisneto, você deve, por uma questão lógica, a Bíblia, levar na igreja para consagrá-lo ao Senhor e para que Deus quebre a maldição hereditária. Aconteceu com Jesus Cristo foi levado ao templo, sendo uma criança com 40 dias de vida aproximadamente, foi levado ao templo para ser consagrado por Simeão, um homem que recebeu uma revelação de Deus, que ele não veria a morte sem que visse o Cristo, o Senhor, o restaurador da nação de Israel, o restaurador da alma do ser humano. E Simeão estava no templo quando Maria trouxe o menino com 40 dias, e se não estou olvidado, e Simeão tomou o menino em seus braços e o consagrou, o Senhor apresentou a Deus e disse a Deus, agora, Senhor, despedes o teu servo em paz, posso partir para a eternidade, porque o teu servo já viu o Cristo do Senhor, o grande libertador da alma do ser humano. Está escrito essa palavra em Lucas 2, 25 ao 38. Então, também mais um detalhe interessante, é a necessidade que seja quebrada a maldição hereditária. E para que seja quebrada a maldição hereditária, para que a tua família, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, sejam pessoas de brilho, pessoas abençoadas, pessoas que se sobressaem no meio da sociedade como grandes e ilustres personalidades, você precisa quebrar a maldição hereditária, porque quem sabe no passado houve uma maldição hereditária. Não se deve batizar criança. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 16, versículo 15, 16 de Marcos, o Evangelho de Marcos, quando Jesus deu ordem aos seus apóstolos, ele disse, ide por todo o mundo e pregai meu Evangelho a toda criatura. E um detalhe interessante, aquele que crer e for batizado será salvo, só porém o que não crer será condenado. E para crer, para a pessoa ser batizado, precisa crer. E para crer, precisa ter consciência. E para ter consciência, precisa ter uma idade razoável. Precisa a pessoa já ter alguns anos de vida para poder ter consciência e para poder crer. Então diz Marcos 16, 16, aquele que crer e for batizado. Então não se batiza a criança. Criança se leva ao templo para ser consagrado e apresentado e entregue ao Senhor, para que Deus o abençoe e quebre todos os laços da maldição hereditária, para que a partir daquela hora essa criança seja, por certo, muito abençoada por Deus, porque Jesus foi apresentado ao templo, se não estou olvidado, com 40 dias de vida, e Simeão, Maria levou Simeão ao templo, levou Jesus ao templo, e Simeão tomou Jesus em seus braços, e fez uma oração e consagrou ele a Deus, e disse, Senhor, despedes agora o teu servo em paz, porque o teu servo já viu o Cristo e a tua redenção, já viu o Senhor, por consequência disso. Essa é a grande verdade, meus ilustres e amados irmãos que me ouvem nessa hora. Então o destino pertence a Deus. Não diga assim, determinada pessoa está em determinada situação na vida porque é o destino. Não, absolutamente. Deus te destinou para você, para que você tivesse a aquisição da salvação. Primeira epístola de Paulo aos Tessalônicos 5 e 9, segunda aos Tessalônicos 2 e 13, Efésios 1 e 4, 1 Pedro 1 e 2. Essa é a grande verdade. Então receba essa palavra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu desejo que o Deus de paz inunde a tua alma de gozo, de paz, de alegria e te dê um futuro feliz e abençoado e um destino maravilhoso. Mas para que você tenha um destino maravilhoso, você tem que se aproximar de Deus, como disse Tiago. O apóstolo São Tiago disse, chegai-vos a Deus, que Deus se chegará para vós. Se aproxime de Deus, procure estar perto de Deus, que Deus vai te abençoar de uma maneira simplesmente maravilhosa, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Receba essa mensagem para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.